Olá a todos e sejam bem-vindos a mais um Amigos da Bola na semana do ano em que se registou o menor número de crimes, mas também o Benfica só joga no domingo. Esta semana confirmou-se também que Setúbal é terra de bom peixe, mostrando ao país mais uma bela peixeirada. Esta semana vimos também que se o Portimonense tivesse tido mais pontaria, o Benfica poderia registar um prejuízo enorme com as faixas de campeão, que já mandou fazer, e que a pré-época do Porto está a correr de vento em popa. Como habitualmente, para comentar estes e outros casos, temos o Bruno Ferreira, do Sporting, eu, Vasco Correia, pelo Porto, e esta semana, pelo Benfica, Alexandre Borges, escritor e irmão do nosso caro Luís Filipe Borges. Meus senhores, bem-vindos, mais concretamente a ti, Alexandre Borges, porque do Bruno já nós estamos fartos e, portanto, as boas-vindas. Obrigado. Se calhar temos muitos assuntos para falar, como foi uma semana rica. Riquíssima, mas se calhar ia dar aqui a primazia ao nosso convidado. Toda. Para falar então sobre, começávamos pela última jornada. Pronto, se calhar fazia-te uma pergunta como normalmente os pivôs costumam fazer. Assim na flash interview. Não, uma pergunta como os pivôs destes programas costumam fazer, uma pergunta absolutamente desinteressada e uma pergunta sem qualquer tipo de... Não espero outra coisa de ti. Não é? Eu não. Então, o que é que estás a achar deste campeonato e desta roubalheira? Exatamente. Não, a que é que tu te referes em concreto no caso? Vamos começar pela última jornada. Qual é? Exato. Não, a última por acaso não houve roubalheira. Acho que não. Não. Que é histórico, foi uma jornada histórica. Mas tivemos o Benfica a receber o Portimonense, tivemos o Sporting a golear de forma absurda, talvez. O Belenenses. A Belenenses Chade. Eu não sei como é que a gente deve... Belenenses Sede. Porque isto, Sede. a gente pode entrar aqui também podemos ser alvo de processos, porque a malta a ser altamente ofendida por utilizar o nome Belenenses. E com razão. Eu não sei se chamamos-lhes do quê? Portanto, temos que chamar... Lista B, porque aquilo parece... Ou em inglês é sete Belenenses. Porque como parece um símbolo da lista B, tipo da escola secundária, portanto, a lista B. A lista B. E o Porto ganhou, então, ao Desportivo das Aves. Clamorosamente O teu comentário. O meu comentário à jornada. E mais o caso de Setúbal, que tu já pronunciaste aí bem. Uma jornada atípica, até tenho dificuldade em começar, de facto. Se calhar depois fazer o comentário transversal é difícil. Sei que vamos analisar cada um dos casos. Sim, mas podes começar pelo Benfica, por exemplo. Começar pelo Benfica. Era aí a questão atípica, ou seja, ganhar sem caso, recurso. Não, isso já é um ponto interessante para pensar, que é quando o Benfica ganha por 1 ou 2, foi a rasquinha, não é? Ganha 4-1 ou 5-1, foi roubado. Ganha 6-0, o adversário, facilitou. Ganhamos 10-0, é uma falta de respeito com o adversário. Nisso concordamos todos. Eu vim aqui dizer tem de combinar qual é o resultado que nós podemos fazer. É perfeitamente justo e ilícito que se marcou os 10 golos e eram os 10 golos concordamos todos com isso. Muito bem. Então pronto, a crítica a vocês não se aplica. Mas neste caso, há que dizer que ganhámos mesmo 5-1 à rasquinha. E que foi um jogo de enorme sofrimento, um bocadinho sem razão, e que eu penso que porventura pode ter a ver com talvez a juventude, talvez seja o único lado reverso do talento, do enorme talento dos jovens do Benfica, talvez seja isto, quer dizer, a maior prova de pressão a que eles estavam habituados até aqui era o exame de português B. Até para aí há 3 meses, e agora é a decisão do campeonato. E portanto abalam, parece, emocionalmente com as coisas, ou pelo menos não têm a segurança de saber segurar um resultado. Mas quando qualquer coisa acontece, reagem prontamente, e a última meia hora do jogo foi épica. Pronto. E vamos ver onde é que isto vai parar. Acerca do Futebol Clube do Porto, a gente vai falar um bocadinho mais à frente sobre como 4-0 já não agrada. Pronto. Ok, não, agradou toda a gente. Aquela rapaziada. Não, agradou toda a gente. Bom. Bruno, em relação aqui ao Benfica, foi um jogo. Acho que foi. O que é que eu estava aqui a sentir? O Porto Imonense podia ter feito o 2-0, o Porto B, e se o Porto B tem feito o 2-0, depois essa reviravolta era mais complicada. Até porque depois emocionalmente ficava mais complicado. Não te digo 2-0, mas que podia ter sido 2-2, o Benfica depois de virar o resultado que o Portimonense podia ter empatado. Também, exatamente. Não, mas antes do Benfica marcar há uma hipótese claríssima do Porto B. E um grande abraço para os meus amigos de Portimão, mas não têm culpa. Claro. Olha, ele vai a Portimão muitas vezes passar férias, então
então quer sacudir a água do capão. Gosto muito, deixem-me estar muito de na Portimão. praia a apanhar sol, Gosto não me muito venham de cá tirar Portimão. com... Mas estas negociatas com da uma bola bola, ali em as pessoas cima. não têm culpa, não é, Sim, Alexandre? Agora, o que é que eu acho? Estavas Como a é que chamava dizer aquele clube? que, O sim senhor, que os miúdos conseguem... Estavam a fazer o exame do Português B há pouco tempo e agora já estão a decidir finais. Acontece é que quando eles são chamados a decidir finais, claudicaram até agora, que é uma palavra muito usada nestes programas. Claudicaram. E que dava um grande Claudicaram. stand para uma Cláudia qualquer. Exatamente. Claudicaram com o Sporting para a Taça de Portugal e claudicaram depois na Liga Europa e claudicaram na Liga... Na Taça da Liga. Curiosamente, ao contrário. Aí nem tanto. E outros que é que eu jogos quero dizer? Bruno Paixão usaram. Que foi... Sim. O que é que eu quero Santa dizer? Maria da Quando Feira. chegar ao momento último... Exato. Mas o campeonato, como tem muitos momentos, nesse sentido, como é a dita prova de regularidade, Exatamente. ou seja, os fãs já podiam ter acontecido várias vezes e já aconteceram. No caso do Benfica, aconteceu com o Belenenses, por exemplo, não é? Não, mas isso foi numa fase de Rui Vitória, agora estamos a falar... Não, já na fase de brunelagem, que o Benfica está a ganhar 2-0 em casa depois de ganhar no Dragão. Aparentemente tinha resolvido o campeonato ali, ultrapassa o Porto e ganha no Dragão, e na semana seguinte está a ganhar 2-0 em casa ao Belenenses e deixa sempre estar 2-2. É colagem esse jogo? É, Olha, vê lá, com tu, dois que eu erros ainda clamorosos, achava um do que- Rubén Dias e achava outro do que era Vlaco com- Dimos. Exatamente, Não. sim, tens razão, desculpa. Sim. Mas bom, estávamos muito longe. O que eu quero dizer é nos momentos últimos a equipa não tem conseguido. Agora, quando isso acontece, depois temos outras equipas que acabam por ajudar o Benfica normalmente. Mas aí é que te digo que acho que já tem acontecido. Outras equipas. Acho que já tem acontecido. Não estou Repara, só dentro do campo, não estou só a falar do árbitro. Já estamos Estou a falar absolutamente também do passados VAR. adeptos E do VAR. em fases Não é só dentro decisivas, do campo. em fases decisivas como aquelas em que já estamos, quem por exemplo foi o Futebol do Porto com o Rio Ave. Não é? E com o Sporting também, porque teve a ganhar até aos 90 e qualquer coisa minutos e depois permite um golo e, Sim, e mas depois vai, certo, verdade. e depois vai a penaltis e perde. Eles, os pequenos, enervam-se. pá. É, exato. Não, falamos aqui às vezes, é mais fácil o Benfica, o Sporting ganhar ao Porto, o Porto ganhar ao Benfica e o Benfica ganhar ao Sporting. Há esses complexos. Há aqui estas... Esses complexos. Há aqui estas coisas, há estas nuances. Não é mais Acontece. fácil o Porto ganha muitas vezes ao Benfica. E Tem o Benfica muita ganha dificuldade em muitas ganhar ao vezes ao Sporting. Sporting. Tem muita Sim, dificuldade mas em ganhar ao Sporting. era esse Era esse carrossel que eu estava carrossel aqui da a razão. tentar pôr em... Ah, sim, mas... Muito bem. Mas bom, voltando aqui, posso voltar? Posso, Vasco, aqui ao Faz favor de rescaldo voltar. da jornada? Força. Queres falar do teu Sporting? Ia falar do meu Sporting, acho que foi uma boa adaptação ao terreno do Jamor, tentando de alguma forma espantar fantasmas passados e começar a pensar naquilo que se vai passar daqui a 2 semanas, já vou errar, ou 3, ok? Que é receber os nossos amigos aqui do Vasco. Epá, eu estou muito triste hoje. Os nossos porque- amigos, mas disseste também. não, os nossos amigos, tal como vocês são os nossos amigos. Eu estou muito triste aqui hoje por causa desta notícia que a bola traz. Queres mostrar aí, Vasco, na tua televisão? É a página 13, na tua câmara fantástica. Isto é uma coisa que me está... Estragou-me aqui a entrada no programa, porque eu ainda não tinha visto o jornal hoje, e assim que cheguei aqui à bola, vejo isto. Epá, digam-me que isto não pode acontecer. Eu estou... Eu não acho que seja assim uma notícia tão ruim. Acho que também estás a ser um bocadinho... Estou triste, estou chocado, estou cáustico. magoado, estou chateado, estou... Porquê? Porque eu não quero isto a acontecer. João Mário, repara uma coisa. João Mário, se me o que ouves, acontece não é que o João faças, Mário não está faças. a fazer aquilo que qualquer jogador de futebol deve fazer, que é subir na sua vida em termos profissionais Achas que e chegar sim, ao topo da carreira. É, ao topo da carreira no Porto. Se ele quer chegar ao Meu topo da Deus, carreira, quero que portanto, vai para um vem de clube clubes, com incumprimento financeiro, vem de com o fair clubes, play financeiro à perna. vem subindo, não é? Por O amor campeonato de Deus. Inatel, vai para... Campeonato Inatel, vai exato. para E o estrangeiro, vai para o e agora vai para um Internacional, não sei campeonato, quê. vai para um clube regional. Isso, agora vai chega para um dos candidato melhores, ao vai para o título, clube agora. regional, que é o Chega- teu clube e pode regional lá vir de a cima chegar a do um dos melhores Porto. clubes da Europa. Claro que é o maior da região do Porto. É pá, por amor de Deus. É assim, João acho que estás Mário. a ser demasiado cáustico com o João Mário. Mas pronto, fica já aqui Estou analisada muito esta triste. notícia. Estou muito triste. É um jogador que nos faz muita falta. E curiosamente, se sair o Herrera, faz ali as duas posições entre a lateral e o Tu não meio-campo. podes, tu não tens dinheiro, estás em cumprimento financeiro, não podes Eu pagar estava pelo a João dizer há Mário. pouco em off que nós já ganhamos mais dinheiro só este ano em competições do que vocês ganharam nos vida. últimos 30 anos. Eu explico talvez. porquê, dada a roubalheira que o teu Pinto da Costa fez, quando Como fez assim? um pacote entre o Hulk e o Motinho, e depois fingiu que o Motinho tinha custado €1 e um cêntimo para despachar e Eu humilhar já- o Hulk, foram 150 Nós milhões. já abordámos este Epá, tema por várias amor de vezes, já Deus, se disse pá, que nós por amor de Deus. é que fomos prejudicados. Nós Por amor nós de Deus. perdemos dinheiro e, aliás, perdemos dinheiro ao vender o João Moutinho, porque, ouve lá,
Comprámos por dinheiro 11 ao vender milhões. o João Moutinho. Certo. Vendemos Quer por dizer, 5 milhões. Perderam. Isto é um Não negócio sabem, não horrível. sabem. Não, isso é um negócio Isto é da mostrar que nós não trafolhice estávamos- habitual que o Porto costuma fazer. E ainda vos demos uma parte. Que agora a Benfica tem conseguido suplantar e ultrapassar em termos de trafolhice e a vossa não se está a ver tão bem Nós porque eles potenciámos estão a ser mais ativo trafulhas. para a seleção. Mas isto João era a Moutinho vossa história. estava Enquanto encostadíssimo. vocês andaram a ganhar, João Moutinho isto estava- era a trafolhice habitual do O João Porto. Moutinho era o Bruno Fernandes de agora. Por Andava a amor de Deus, carregar por o amor de Sporting Deus. às Era, costas. era, era, E era. então? E fomos nós que fizemos alguma coisa para o João Moutinho. Fizeste alguma coisa? O que tu fizeste foi subverter a verdade. Subverter Isto a é verdade? subverter a verdade Como assim? desportiva. Como assim? E deviam ter organismos internacionais, das FIFAs, das UEFA, também é tudo uma camada de ladrões, mas outros, O quaisquer. Bruno está forte ao nível do eufemismo. Tribunal da Haia. Roubalheira, O Bruno trafolhice. diz assim: não, vocês Também somos fizeram- ladrões. Vocês fizeram foi negócios da O treta. Tribunal da Haia. Entretanto, nós elegemos o Bruno Carvalho. Não, o Tribunal da Haia devia pôr os olhos nisto, porque isto foi nitidamente roubar o Sporting. Quando está dito que existe um valor da formação que deve ser O entregue ao Tribunal da clube. Haia? O Tribunal- Qualquer um, pá, o trânsito, Os direitos sei lá, do O Tribunal homem, Penal o Internacional. Nacional, os direitos dos direitos humanos. humanos. Porque quando o Sporting faz a formação do Moutinho e isso está na lei, que existe essa verba que deve Então, e não foi pago ressarcir não foi pago porque tu declaraste do Moutinho €1 e o resto foi o Hulk. Ah, Vasco Malandro. Pois, Pinto da Costa. Volto a dizer: o João Moutinho foi um jogador que já saiu do Porto, já com pouco a dar ao Tu para ti, futebol. quando as trafolhices são Certo? antigas, O que já é que não ele ganhou contam. depois disso? Por amor de Deus. O que é que ele ganhou no Porto e depois disso ganhou o quê? Ganhou Está tudo um explicado. europeu, Ganhou um europeu, ganhou... Sim, mas isso é nível de mas isso seleções, não... é diferente. Aliás, claro, para o se não Porto fosse o europeu é Porto, muito ele se pouco. calhar não tinha ido à seleção com a frequência Foi para que aí ia. campeão francês, não foi? Ou E não? foi Foi, campeão com o com o Mónaco, Mónaco, o sim. Jardim. Pronto, ganhou um. Pronto, foi só essas pequenas coisas. Connosco ganhou uma competição europeia, meu amigo. Sim, foi. Bom, Certo? passando Muito à bem. frente. Então ganhou uma competição europeia. Está-se UEFA. Trafulho. A Liga Europa, aliás. Bom, e mais temas recentes? Bom, deixa-me só dizer- Isto do Eusébio ter Eu deixado sei, de jogar. eu sei, mas eu queria também fazer um meu comentário. Eu estou aqui atrapalhado com essa. Não, exatamente. Não, eu gostei do. Eu nem sequer tinha-me apercebido que o Sporting tinha sequer jogado. Aconteceu-me Desculpem, um pouco- mas aconteceu-me depois um quando pouco vi isso. o 8-1 fiquei Exato. absolutamente deslumbrado Eu pelo espero que o resultado. Nacional faça... Eu pensei que tinha faça acordado em esta- Fará, então, mas o 1947. campeonato, mas este campeonato já tem alguma coisa a dar. Já não tem mais nada a dar, já está feito. Espero que o Portanto, é Nacional indiferente. Já estás faça assim? esta- Hã? Já estás assim? Como é óbvio, depois de Santa Maria da Feira fiquei assim. Depois de Braga disse: não vale a pena. Eu já disse a semana passada aqui que acho um desperdício de recursos. Estamos a continuar com este campeonato. A luz que se gasta, o gasóleo, não vale a pena. Acho que devíamos agarrar nesse dinheiro e distribuí-lo por quem precisa. Porque este campeonato já está mais que entregue. Se o Rio Ave tentar uma gracinha, vai ser vilipendiado. Não, isso era logo expulso e Isso, descido de divisão. minha Nossa Senhora. Não. E vamos Ninguém ver pode se, ganhar ao Benfica. portanto, pelo amor de Deus. Pronto, felizmente já não está lá o O Cássio. Benfica é o e- Porto destes anos, meu. O Porto dos anos 80, ou lá quando aqueles andavam a ganhar aquela treta toda, agora é o Benfica é esse Porto de hoje Muito em bem, dia. vamos. Ninguém pode ganhar ao Benfica. Não, Bom, mas pronto, houve uma curiosidade, foi encontrarmos foram duas equipas que se encontraram, provavelmente as duas equipas que tiveram mais dificuldades ao longo da época, foi o Belenenses e foi o Sporting. Sim. O Belenenses teve aquelas dificuldades com lutas internas, separaram-se, Tens agora razão, tens não é? razão, é uma trocaram boa o símbolo, análise. tiraram o nome. É uma boa tudo. análise, é uma boa E o análise. Sporting acabou. Acho que, tirando o facto do Sporting não ter mudado o símbolo, só faltava isso para ter quase os mesmos problemas que o. Estavas tipo Lá, ao Bruno o Sporting Carvalho. não muda o símbolo e nunca mudará o símbolo porque Sim, o Sporting é eu o estou a dizer Sporting. só Davas um faltou isso. bocadinho tempo ao Conversa Bruno esta. Carvalho e ele mudava aquilo. e já. Sim. O Ele Muriel, parava assim. o Muriel fez um grande jogo. Foi. Fez, então o Muriel, para já o primeiro gol é lá um passe para o jogador que está ali à entrada da área do Sporting, ele mete gol. E esse aqui faz um penalti e é expulso. Faz um penalti não, ele foi penalti. Não, foi fora da área. Não foi fora da área. E é expulso. Muriel que é irmão de Alisson Becker. Mas as expulsões servem Certo. para ser mostradas Sabia e disso. aplicadas e utilizadas Sim, não estou a quando dizer é... que não estou a dizer que foi mal expulso. Estou a dizer, o Muriel Sim, sim. fez uma exibição daquelas. O Muriel que é irmão do Alisson Becker. O Alisson Becker que teve uma semana Incrível. incrível em que levou o Liverpool, não foi ele só, mas como Muriel é última irmão. defesa do guarda-redes do Liverpool. É? Irmão, são irmãos. Epá, eu gosto tanto O de ter futebol aqui um tem crianças, programa na histórias bola porque incríveis, aprendo imensas Aprende coisas sobre exato. bola. Sim, mas eles são irmãos. Ou seja, o Muriel faz aquele jogo. O Alisson Becker, como Exatamente. última defesa, consegue levar o Não, Liverpool e há à final da Champions. há uma mãe que tem de amar estes dois filhos por Exatamente. igual, não é? Que tem Não, de fazer faz- um pulso sabe o que é que mesmo faz para cada um dizer lembrar? não, tu também Parece tiveste um muito filme bem. Os Gêmeos. Sim, Lembra-se do filme exatamente. Gêmeos? Sim. O Schwarzenegger e o Danny DeVito. O Alisson Becker é o Schwarzenegger. Claramente. E o Danny DeVito é o Muriel. Portanto, tudo o que é de bom foi para um. Eu ainda estou Tudo o que é de mal. espantado com isto. Será verdade?
Não, tu achas que ia inventar isto? Porque é que íamos escolher o Muriel e o Alisson Becker? Porque um ganhou, outro perdeu, por O que muitos. mais me impressionou naquele estádio, naquele jogo, especialmente, foi o facto do estádio estar completamente vazio. Estava praticamente vazio, não estava quase ninguém. Pois. Havia ali 2 bancadas, ali mais ou menos a 130 pessoas, mas, Mas de porquê é resto, que isso te espantou? espantou porque é um jogo da Primeira Liga Mas era com um dos candidatos. Já não é, mas normalmente é um dos candidatos ao Belenenses. título, não é? Eu acho que aqui o Belenenses tem que resolver muitos problemas e deve investir, se vai continuar a jogar no Jamor, deve investir fortemente num sistema de som que lhe permita substituir os adeptos. Como o Benfica, Como por o exemplo. Benfica fez tão bem para mostrar que. Não precisa ter adeptos, Não, é? não, basta pôr a estou aí por aí. cassete. É meter pôr a um sistema de som. cassete. Belenenses, Belenenses, Balão sade. Mas fizemos um sistema de som. Tu não sabes disso. Mas o Benfica precisa de fingir que tem adeptos agora. Pelo amor de Deus, és o único que não sabes disso. Vai ao Não, Google. não, Não faço a menor ideia. Vai ao Não. Alésia, eu não sei de nenhuma Alésia. Não, Vai ao Tens Google. que ligar ao teu irmão, que ele explica-te isto tudo. Nega-se tudo, vamos a ver. Entretanto, tivemos pronto, o jogo do Porto. Lá está. Mas o jogo do Porto, o verdadeiro jogo aconteceu no final, correto? Depois do tempo regulamentar. Já lá vamos a essa parte. Temos lá esse vamos? tema para explorar mais à frente. Esse tema está. Ok. Sim, mas foi um jogo, fizemos um jogo interessante, do qual destaco o profissionalismo dos jogadores. Em saberem que mesmo este campeonato já está entregue. não é? Equiparam-se, estavam lá. Como é? Este campeonato já está entregue. Chegaram a trocar bolas. Sabendo que não valia a pena estar a fazer, ir lá jogar, assim, foram e conseguiram e ganharam, porque sabem perfeitamente como é que isto já está feito. Claro. Acho que o Corona foi de longe o melhor jogador. Aqui faço uma crítica interna, apesar de ter sido o melhor jogador. O Corona é um excelente jogador, mas só aparece de vez em quando. Não sei se vocês reparam bem, mas as emissões do Corona são um bocadinho instáveis. O Corona aparece de vez em quando, é um bocadinho, e por isso é que se calhar o nome Corona faz todo o sentido. Só sabe, é só com o calor, é isso? Com o calor é que sabem A uma Corona é boa ou não é? É. A Corona é muito boa. Mas não é sempre. Mas não bebes sempre. Não é sempre não. Às vezes Só bebes de vez em quando também. Deste jogo destaco a homenagem feita ao Icar Casilhas, não é? E também o regresso do Aboubakar. Outro bom nome para um stand, desculpa. Sim. O stand Aboubakar. Acho que não tivemos o Icar Casilhas na baliza, tivemos lá, digamos, em espírito, embora ele esteja vivo, não é? Ainda bem. Mas tivemos o Vaná, que é um bocadinho, como é que eu ia dizer? É um bocadinho como passar do Ferrari para o Renault Clio. Imagina, tens um Ferrari e avarias-te, vais à. Mas eu não percebo, o Vaná foi uma das nossas Clio. poucas contratações deste ano, não foi? Foi a única. Apesar do Bruno dizer que eles Foi a não única. podem. Eles não podem contratar. Não podíamos. Não podem. Não Ainda Mas não estás em podem, inferno. não podem contratar Ainda gajos estás em chamados impedimento. Tens que sair. Não, A UEFA repara, tem que dizer que tu contratou o sais. Vaná e depois a meia época Vamos dar um momento. haverá um critério. Vamos dar aquele momento. Normalmente, em todos os programas existem, que o Bruno vai ter que andar aqui num carrossel a dizer que uma coisa que não é verdade. E isso incomoda o Vasco. O que não é verdade Bom, é isto. Isto não apesar pode ser do verdade. Eu resultado- não aceito que isto seja Apesar verdade. do Apesar do resultado, 4-0. eu acho que o Augusto Inácio está a fazer um bom trabalho à frente do Desportivo das Aves. Eu acho que ele tem todas as condições para renovar. Acho que vai ser muito fácil. Acho que o mais difícil da renovação do Augusto Inácio vai ser ele ter que ir à casa da mãe do dirigente do Desportivo das Aves buscar o contrato. Que é onde... Vocês também não sabem isto. Epá, agora apanhaste. Não tenho O investigado. caso Mala Tchau, em que supostamente o Desportivo das Aves guardava contratos caraças. de jogadores que tinha com o Benfica na casa da mãe de um desportivo do dirigente do Desportivo das Aves. Certo. É bom que vocês estejam informados quando vêm Muito para aqui. Sabes que eu estou tão informado que, olha, vou-te dar uma notícia e sobre, se calhar, até mais ao Alexandre. Aquele nosso amigo que andou foi agredido dentro do carro, como é que ele se chama, o empresário? Alegadamente. Alegadamente. Quando se fala sim, desses não, senhores e desses portanto, casos, é tudo É tudo alegadamente. alegado. Portanto, é alegadamente Vítor Catão, Vítor alegadamente Catão, César Boaventura. César Boaventura. Pronto. César E o César alegadamente. Boaventura, alegadamente, esteve esta semana a almoçar com o vice-presidente do Rio Ave. Foi cantado. Alegadamente foi apanhado por um objetivo. Que alegadamente também. O que é que ele alegadamente estaria a comer? Alegadamente Gonçalves também alegadamente está a tratar alegadamente a transferência de jogadores de alegadamente do Benfica alegadamente para outros clubes e vice-versa. Não, mas Alegadamente legal? alegadamente antes do jogo Benfica Rio Ave, o que é que alegadamente eles estão os Mas dois isso é alegadamente a fazer ao almoço? Eu não sei qual é o problema do Paulo Gonçalves estar agora e tudo, qualquer coisa vamos pensar. que é Paulo esse? Gonçalves Alegadamente foi há um déficit visto na na fila para as alegadamente no teu finanças. discurso. Não, Alexandre, Não vou dizer. não está- O teu discurso Sim, não sim,
não tem alegadamente. Tem falta Há um alegadamente. déficit de alegadamente. É só para poupar um bocadinho de tempo que eu tenho falado. Não, depois podemos ir para isso. Pá, o Paulo Gonçalves não pode. Não, mas eu estou a supor, né? Imagina que o Paulo Gonçalves foi visto pá, no cabeleireiro. Pá. É um escândalo. Não pode ser, não pode acontecer. Se for a cortar o cabelo ou Sabemos, e não foi desmentido que o Pinto da Costa também almoçou com o presidente do Braga antes da deslocação do Porto a Braga. Mas não lhe deu Qual é o umas problema? palmadas na perna e disse: vá, deixa lá estar que a gente. Aquela isto a gente faz o que quer aqui dentro. E o Salvador, Além disso, são estou aquelas- amoado. quer dizer- Deslarga que eu estou amoado, não quer brincar agora. Vá, deixa-te Muito lá bem. disso. Bom, vamos embora. Vá, futebol, vamos falar de futebol. É verdade, é só histórias a montante. Bom, também tivemos esta semana Liga dos Campeões. Grande semana, grande Brutal. Liga. Liga dos Campeões. Sim, sim, sim. Alguém esperava que isto acontecesse? Não. Ninguém. Ninguém esperava. Não. Olhando para estes jogos, toda a gente. A gente pensava que já está feito. Está Sim, tudo já. basicamente, está Exatamente. feito. O Liverpool contra o Barcelona. Há um Esse então é. 4. Esse é incrível. Epá, eu vou dizer uma coisa. São os dois incríveis, mas esse Pois, particular. o Até porque inspira o segundo, não é? Sim. É verdade. Acho que é o que está na cabeça de toda a gente ao intervalo do jogo. Aparentemente é Não, o é Pochettino possível. que faz esse discurso, não é? E eu acho que isto Diz tem que ser no dito. Liverpool, nada é impossível. Se o Liverpool não tem E acho sido altamente ajudado pela arbitragem contra o Porto, era o Porto que estava a dar 4-0 ao Barcelona. Acho que isto tem que ser. Mas vocês vão passar a vida a queixar-se da arbitragem, agora Não, é isto. até na Liga dos Campeões. É isto Quer que nós dizer, temos. é que até o Rui O gajo Santos, do Benfica até o Rui diz é que- Santos diz que vocês têm mais 10 pontos do que deviam ter, não é? O Rui Santos. Voltamos ao Rui Santos. Não, até o Rui Santos. Não, voltamos não, eu não vinha cá desde outubro. Portanto, Desculpa, não fica- interessa, não interessa. É o mesmo lado sempre. Epá, é que o Rui até Santos, o Rui Santos, o Rui pá, Santos até- disse que até o Rui Santos O Rui diz Santos isso, pá. disse: finalmente isto é o meu Benfica. o Rui Santos, Podem pesquisar Não na somos- internet. o Rui não, não, Santos não. disse o seguinte: Não, há provas o Porto tem documentais 7 do títulos Sporting. internacionais, o Benfica tem 2. O Rui Santos disse assim: estão mais ou menos equilibrados. Não estou nada, isso é uma montagem. Estás a falar de uma coisa que é só obviamente sei fake que o Rui news, Santos que é uma disse, montagem. finalmente, Não, isto é o news, meu é Benfica. É sim, uma coisa que é com o Right Eusébio news. Cup e não sei o quê. Bom, Alegadamente. Falando do alegadamente. Liverpool, e isso é que Alegadamente. interessa para o futebol. Sim, quer dizer, aliás, viu-se as hipóteses que o Porto teria contra o Liverpool a ver o Liverpool a jogar daquela maneira. Um gajo desculpar-se com a arbitragem de ser eliminado por uma equipa daquelas. Roubados. Exato. E depois de entrar o primeiro no Dragão, foram todos Mas, seguidos. Alexandre, vamos concordar que os 3 clubes, aliás, de resto, já concordámos aqui com o Borges, os nossos 3 clubes na Europa foram prejudicados. Sim, isso acontece, mas não pode ser por isso que um tipo diz, nós é que. Quer dizer, Isso não, mas é isso preciso reconhecer a superioridade Claro, isso é. do Liverpool. coisas destes que querem agora levar o João Mário para o Porto. Não, isso é que é chocante. Repara como, Isto não se repara pode como dizer. o Bruno se imiscuiu neste grupo. Os nossos clubes são roubados na Europa. Sim. Fui muitas vezes à Europa. Ele Não, o faz Sporting aquilo. vai sempre à Europa. Ele faz aquilo, está a levar o João Sporting Mário vai do Inter de sempre à Milão Europa. e está a ser O roubado. está a levar Sporting o João vai Mário. sempre à Europa. Normalmente vai. Sporting vai é aos sempre à poucos, Europa. mas só os jogadores. Vai. Foi Houve só aquele ano em que ficaram em sétimo. Como é que se chama? Como é que se chama? E tu com o Graham Souness ficaste em sexto. Também não mas foste, também não foste. Mas eu não disse que não tinha que ia Também não ser para a foste. Europa. E Nós pesquisamos para a mesmo Europa. indo consegues bater recordes, que o Benfica é Não, tão grande que o consegues Sporting lá ir há precisa. 2 anos fazer 0 pontos numa fase de grupos Sporting está a ir à inteira. O Europa. Sporting nunca Este conseguiu ano foi o fazer Vendel. isso. Não, Este ano foi Vendel. mas o vosso recorde positivo na Liga dos Vamos Campeões ouvir também é extraordinário. É uns quartos de final. Deixa eu ouvir a análise do Alexandre, desculpa. Sim. Sobre o quê? Sobre o jogo que Liverpool? estavas a falar, sim. Pá, um jogo notável ainda por cima porque, quer dizer, falando da Liga dos Campeões como um todo, falando dos 2 jogos, porque é que são particularmente extraordinários, quer dizer, entre outras coisas. A mim fazem-me particularmente feliz os resultados por não serem os tubarões, por não ser a coisa óbvia, por não ser. É claro que o Liverpool está ali à beirinha de ser tubarão também, mas não está entre os, Agora já 4 ou está. 5 maiores. Foi só preciso este fim de semana. Porque ganhou isto, mas não está, quer dizer, tu olhas para uma equipa que tem o Shaqiri ou não sei o quê, quer dizer, isto Mas é que o é. histórico, ele tem um histórico muito forte. Tem um histórico incrível, mas que acabou nos anos 80. Agora, na atualidade, tu olha, obviamente, não é o histórico City, faz parte. não é o City, não é o United, não é o Barcelona, não é o Real Madrid, não é o Bayern de Mas, por Munique. exemplo, o City é agora, mas não era, estás a ver? Eu sei, estás a mas falando dizer, da atualidade, mas... compreendes? Pois, exatamente, tal Claro, como o Chelsea não está agora a ser, mas tem sido, tal como... Sim. Mas falando, Conta. sim, mas falando dos tipos que têm o dinheiro para ter todos os jogadores que vocês querem, digam-me o 11 do Liverpool. Quer dizer, que comparem com o 11 do Barcelona, onde é que está o número de estrelas de um e do outro. Claro. E portanto, ver o Liverpool aqui chegar, pá, não serem os tipos do costume, quer dizer, eu gostando imenso do Cristiano Ronaldo, confesso que para mim há uma certa alegria em não ser o Real Madrid, não ser, neste caso, evidentemente seria a Juventus, ou não ser o Bayern de Munique, ou não ser os clubes sentes que uma têm alegria dinheiro para tudo. particular em não veres o Ronaldo na final? Não é o Ronaldo, não é isso que eu estou a dizer, Bruno, evidentemente. Sinto uma alegria de não serem os jogadores do costume. Não faz isso, não é por aí. E acho que isso conta muitíssimo para o resultado final. Ou seja, acho que, quer se queira, quer não, há uma vontade
nos jogadores de Liverpool em ganharem aquele jogo que não existia do lado dos jogadores do Barcelona, dos tipos que estão habituados a ganhar. Pois. Isso, só assim é que é possível uma equipa virar um resultado destes. Quer dizer, por lutar pela vida. Por ser de facto um acontecimento absolutamente extraordinário para estes jogadores. Eu não compreendo o momento do último gol do Liverpool. Não compreendo como é que é possível que o Barcelona esteja todo a dormir naquele pontapé de canto. Eles foram para lá dormir, basicamente. Sim, Já iam deitados sobre o resultado. É que nem mesmo aquele truque de tentar Bom, enganar, rapidamente. nem mesmo esse truque dava para fazer, quer dizer, justifica que o gol fosse assim tão clarinho, não é? Claro. Exatamente. Estava lá um tipo sozinho. Está um tipo sozinho. E o querer, a vontade, de facto, dos jogadores de Liverpool, a alegria final daquilo é um hino ao futebol e acho que nos deve deixar a todos muito felizes. Como o Lucas Moura, quer dizer, como a vitória do Tottenham. Nada contra o Ajax, ficaria feliz de ver o Ajax. Gostava de ver o mais que Ajax. fosse o Ajax. Também gostava, mas depois de ver o jogo. Sim, percebe-se tudo, claro. Percebe-se tudo, quer dizer, a verdade é que o segundo gol do Ajax já é festejado. Até porque Sim, seria pois. não sei o quê. Pá, e pronto. Não E portanto pode. é muito bonito ver, exatamente, ver depois Até como a porque seriam equipa que quer mesmo duas consegue. escolas das mais fortes do mundo Sem na dúvida. formação a ganharem as Ligas de Campeões nos seus escalões. Epá, O mas Porto, já- a Youth League e o Ajax a Champions League. É, o Porto destaca-se por isso. por O ser Porto essa vai agora escola começar da a pôr os formação. jogadores da sua escola de formação, não é? Agora que chega ao final da Youth League, Porto é uma esta coisa. escola de Vocês estão lá cheios formação. deles, não é? É, Aqueles putos todos, pá. Só vos digo o seguinte, Aquele Iker, pá, rapidamente, em aquele relação- Brahimi das escolinhas, Eu acho pá. que o Messi- Ali da Sotofeita. o Messi Próprio deve Boubacar, Olha o não é? Abubacar, Dos clérigos. exatamente. Dos Dos clérigos, já. Andava ali a brincar, para jogar a bola, ainda me Olha, o lembro. João Mário em princípio vai para o Porto. Epá, não, isso é que eu não quero. Todas as jornadas recebemos uma chamada de uma personalidade do mundo do futebol que nos ajuda a compreender um pouco melhor a atualidade do desporto rei. É o telefonema da jornada. Yeah, talking to me now.